Bom dia, jovens, tudo bem com vocês? Vamos dar início então ao nosso capítulo 9 que fala sobre a economia da África. Né? A gente falou um pouquinho no capítulo 8 sobre a questão física e natural, né? Os aspectos naturais. E nesse capítulo 9 vamos dar início aí a essa abordagem mais econômica, né? Do conteúdo. Né? Lembrando que o conteúdo do capítulo 8, 9 e 10 é sobre o continente africano, tá bom? Só fazendo uma contextualização aqui, pessoal. Foi decidido aí que a gente vai entrar num pequeno recesso a semana que vem, né? Que seria uma pequena férias dentro do nosso calendário. Então na semana que vem nós teremos o capítulo 10 de uma única aula, ou eu vou dividir ele entre uma semana e a outra e aí a gente encurta a correção do trabalho. Eu ainda não me decidi, a gente vai falar sobre isso mais a semana que vem. Essa semana ainda está normal, a gente vai fazer o capítulo 9 dessa forma. Vocês vão receber lá a correção hoje, né, do livro de atividades, da apostila. E na próxima sexta agora, a gente vai receber também do livro de atividades, a correção do livro de atividades dos exercícios do capítulo 9. Mas a semana que vem então a gente dá essa reformulada aí conforme for o calendário. Eu aviso vocês pelo Clipe Escola ou pelo grupo de Whats, tá bom? Mas essa semana por enquanto a gente tá da mesma forma. Não vai mudar em nada a nossa dinâmica, a nossa agenda de aulas, tá bom? Só a semana que vem que a gente se preocupa com isso. Dito isso, a gente então começa a falar sobre a África. Vamos lá. Deixa eu me organizar aqui, ó. Subir minha cabeça. Deixa eu ver para um lado que fica melhor. Vou botar para cá por enquanto, que dá pra gente ver o texto. Eu vou movimentar minha cabeça de um lado pro outro aqui com relação ao texto enquanto ele for aparecendo por aí. Então vamos lá, pessoal. Lembrando, né, que a África ela tem um passado, uma história muito específica de exploração, né, com relação aos europeus, tá certo? Se a gente lembra aí da história do nosso continente americano, a África ela teve um ponto, acredito eu, um pouco pior e um pouco mais extenso no sentido do histórico de exploração com relação aos europeus, tá bom? E esse histórico, ele vai causar, é claro, como consequência, né, muito atraso econômico, político, social, né? E, claro, um forte subdesenvolvimento nesse continente, né? Você imagina que durante 400, 500 anos, um continente todo foi explorado por outro, né? E as suas riquezas, o seu potencial de crescimento, os seus recursos econômicos, os seus recursos minerais, os seus recursos naturais foram explorados economicamente em benefício de um outro continente, né? Então a gente tem aí desde o século XV até basicamente o século XXI, né? Grande fluxo de saída das riquezas da África sendo levadas para outros locais, tá bom? Então na apostila de vocês ele vai contar uma breve história, né? Vai dar uma introdução sobre esse ponto. O capítulo 9, pessoal, ele é bem tranquilo, ele não é um capítulo extenso, né? Ele vai dar alguns pontos ali sobre essas questões econômicas, mas são meio óbvias, né? Ele só vai dar pra gente alguns detalhes sobre alguns países específicos depois lá na frente, mas a gente vai levantando isso aí para vocês. Provavelmente na segunda parte do capítulo 9 eu fale com mais tempo sobre isso. Essa primeira parte da aula de hoje, então a gente vai dar só mais uma introdução histórica dos motivos, né, do porquê desse subdesenvolvimento, do porquê desse atraso do continente em relação ao resto do mundo, né, em relação à economia mundial. Então, quais foram os antecedentes quando a gente fala de África? Então a gente tem que voltar lá no século XV, né, nos anos 1400 e pouco até 1500, quando os europeus utilizavam a costa africana, né, para estabelecer feitorias,
que são isso? São grandes reservatórios de recursos, né? A gente já falou sobre isso um pouco, tá certo? Que eram construídos pelos espanhóis, pelos portugueses, pelos alemães, pelos italianos, as pessoas que tinham relações comerciais com o continente africano, tá certo? Para que ali, naqueles grandes fortes, fossem armazenados os recursos até que os navios passassem por ali e se abastecessem ou levassem esses recursos ou para as Índias Orientais, que é a Ásia, ou de volta para a Europa, né? Porque naquele momento histórico, a travessia pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho estava impossibilitada porque existia um povo ali, né, dominando aquele percurso, né? E era mais vantajoso para os europeus fazer o contorno pela África até chegar ali nas Índias, né, do que ter esse custo de atravessar ali aquela parte mais interna. E isso então permitiu que os europeus estabelecessem o seu primeiro contato, né, essa primeira relação comercial com a África, construindo feitorias, que são grandes depósitos, grandes, como se fossem grandes armazéns, né, de recursos que permitiam também armazenar recursos tanto europeus vindos da Europa para que fizessem ali trocas, né, comércio entre si, quanto produtos africanos que depois abasteceriam os navios europeus em trajeto até as Índias, né? Então, esse primeiro ponto ali, onde há esse contato de culturas, esse contato de mercadorias, é no século XV, né, com a construção de feitorias, tá certo? Agora, a partir do século XVI, ou seja, a partir de 1500, essa relação ela se altera drasticamente e ela entra no seu lado que eu acredito que seja o mais perverso, o mais cruel, o mais desumano até o século XVIII, né? Com o que a gente tem ali com a escravidão, né? Se a gente for pegar tudo o que aconteceu no século XVIII, não, até o século XIX, né? Se a gente for pegar aqui, a escravidão ela termina só no século XIX, na maioria dos países, né, com aquela grande influência da Inglaterra, da Lei Liu-Aberdeen, de estimular os países a abandonar o modelo escravocrata e entrar no modelo industrial, né, no modelo de assalariados, de poder estimular o consumo. A escravidão, então, entre os séculos XVI e XIX, né, pode considerar aqui, eu coloquei 18 aqui, mas pode considerar o 19, tá? Que aí a escravidão ela vai se prolongar no mundo até o século XIX. Então, essa relação cruel, né, essa relação de exploração da vida humana africana, que era tirada do seu continente, né, as pessoas eram raptadas, eram comercializadas no primeiro momento entre as próprias populações africanas ali, existia a cultura da comercialização do escravo, né, do servo, mas depois como isso ele é depravado, como isso ele é transformado num comércio de pessoas mesmo, né, de uma forma muito desumana, de uma forma muito que transformou o negro escravizado, comercializado em objeto, em mercadoria e tirou muito da humanidade, né, dessa representação da dignidade da pessoa, né? Então isso aí foi, para mim, historicamente falando, o ponto mais perverso na história da África, né? O fato de você tirar a pessoa do seu local de origem, desculpa, tirar a pessoa do seu local de origem, levar ela para um outro continente e usar aquela pessoa como escrava, né? Então esse ponto, historicamente, foi o que mais abalou a possibilidade de desenvolvimento econômico, social do povo africano como um todo, né? Você tirar a capacidade dele se desenvolver enquanto povo, porque você estava tirando ele e levando ele como escravo para uma outra região, para um outro continente, né? Isso durou até o século XIX, né? Mas foi muito forte entre os séculos XV, ou entre os séculos XVI e séculos XVIII, né? O século XIX lá em 1850, por exemplo, quando você tem, né, essas leis inglesas influenciando muito forte no Brasil, por exemplo, né, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, depois a Lei Áurea, em 1888, né, que abole a escravidão
né, que cancela todo esse comércio, mas como isso, até no Brasil, né, para as pessoas negras, como isso afeta toda a questão dessa relação de classe social, né? Então a escravidão ela tem um desdobramento muito forte na história. Então imagina isso para a África, né? E aí tem uma parte que no texto de vocês aí da apostila ele fala com mais cuidado, né, com mais detalhe, que é a partilha da África. Né? A partilha da África ela entra num contexto já no século XIX, né, onde os países imperialistas, os países europeus que queriam se expandir ainda mais, já não bastasse todo esse conjunto de momentos, né, desde o século XV, com eles expandindo as colônias, com eles aplicando a escravidão, no século XIX eles vão lá e literalmente partilham, loteiam o território africano entre eles. Né? Isso dura aí entre o século XIX e o século XX, porque afinal a escravidão, que era a fonte de renda dentro, que permitia, né, uma fonte de renda através do território africano, das vidas africanas, agora passa por uma nova lógica que é o neocolonialismo. Vamos explorar os recursos africanos, né, os recursos naturais africanos diretamente. Vamos lotear esses recursos, né? Por quê? Porque estava iniciando ali, em grande parte desses países, um forte movimento de industrialização. Então eles precisavam de recursos. Né? A Europa precisava de recursos para se industrializar. Esses recursos vinham, além dos recursos que já foram pilhados, tanto da América, quanto da Ásia, quanto da África, né? A África principalmente em mão de obra escrava, agora eles vão utilizar o território africano como fonte de recursos materiais também, né? Tudo que já foi pilhado na Europa, tudo que já foi pilhado na América, tudo que já foi pilhado na Ásia, se complementa agora com esse novo período mais atual, né? Entre os séculos XIX e XX, do imperialismo, da ideia de domínio pleno territorial dos europeus sobre os africanos, com o neocolonialismo, com a chamada partilha da África. Né? Eles vão cada um pegar um pedaço da África e falar: esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é seu, esse aqui é dele, esse aqui é dele, esse aqui é dele. Tá certo? E literalmente eles dividem o território africano entre eles. Tá certo? Ah, professor, mas isso já acabou, né? Já acabou, né? Graças, ainda bem que acabou, porque depois da Segunda Guerra, né, e depois da queda do Muro de Berlim, lá toda a instabilidade econômica e política que a Europa experimentou durante o século XX fez com que esse processo de dominação política e econômica dos europeus, né, no sentido estrito mesmo, no sentido factual de aquele território daquele país, pertence àquele país que foi combinado entre eles, isso se dissolve, mas ainda hoje, né, você tem uma forte dependência do continente dos países africanos que foram do qual foi negado essa possibilidade de desenvolvimento histórico, né? Essa forte dependência desses países com as potências econômicas do mundo hoje, né? E quais são as duas potências econômicas do mundo hoje que têm muito interesse na África? Estados Unidos e China, né? No vídeo que eu falei sobre uma rápida introdução à apostila 2, né, e falei sobre esse capítulo, eu falei que a China hoje é o maior investidor em tecnologia e infraestrutura no território africano. Isso é verdade, né? Eles têm mais de $1 trilhão investidos em tecnologia e infraestrutura no território africano, buscando benefícios comerciais. Mas, querendo ou não, dentro de todo esse histórico, né, de relações econômicas, comerciais, de relações de poder, esse momento é o menos cruel, né? É o menos perverso. Por quê? Porque ela está emprestando dinheiro, buscando um favorecimento econômico, claro, né? Ela vai querer obter os recursos africanos, os recursos de determinados países com mais vantagem ou com prioridade sobre os outros, mas ela está dando infraestrutura, está dando tecnologia, está colocando ali naqueles países um mínimo de desenvolvimento para obter essa vantagem. Né? Estados Unidos é a mesma coisa, em menor grau, né? Porque os Estados Unidos ele tem uma política mais de intervencionista mesmo. Olha, tá dando errado, então vamos lá botar uma missão de paz, vamos fazer um outro processo. Né? Eles ainda têm essa lógica da imposição. A China já entra
com uma outra abordagem, né? Vamos bancar tal desenvolvimento, tá? Vamos bancar então o desenvolvimento da tecnologia ou da infraestrutura em transporte, em saneamento, e aí vamos solicitar que eles favoreçam a gente na obtenção de carvão, na obtenção de petróleo, na obtenção de minério de ferro, né? Qualquer que seja o produto, tá bom? Então vamos passar aqui para o próximo slide que vai dar uma adiantada nesse conteúdo. Deixa eu ver. Dá pra manter minha cabeça aqui, ó. Tá. Agora falando da base econômica, né, da África. A gente viu que eles têm aí um histórico de desenvolvimento muito complicado, né, que tirou a possibilidade de muito desenvolvimento dessas regiões, desses países, mas querendo ou não, eles ainda têm, né, uma base econômica vigente que é fonte da renda daqueles países, tá bom? Então, as três ou as duas principais fontes de renda da maioria dos países africanos é agricultura e mineração, o extrativismo mineral básico, né? Também o extrativismo vegetal, né? Com sementes, com castanhas, com folhas, com seiva de árvore e tudo mais, mas principalmente a agricultura e o extrativismo mineral, tá bom? A agricultura na África, todo mundo deve supor, né? Não é uma agricultura riquíssima, não é uma agricultura super desenvolvida, com muita tecnologia. Claro que nos últimos anos esse perfil ele vem mudando, vem se modernizando, mas boa parte do que mantém, né, economicamente a África funcionando é a agricultura de subsistência. É a agricultura praticada para sobrevivência de um grupo de indivíduos, sobrevivência daquele nicho local, daquele nicho de pessoas ou daquele grupo de pessoas que está vivendo naquele local. Elas não têm grandes pretensões no desenvolvimento daquela agricultura, né? Então é uma agricultura voltada para a subsistência, para manter a sua sobrevivência, né? Assim como no Brasil também você tem agricultura de subsistência em boa parte do território do campo, né? Mas na África isso é mais evidente. Agora, tem uma parte da agricultura africana que ela é voltada para comercialização no exterior, né, para exportação do produto. Essa parte da agricultura, ela é mais moderna, né? Ela tem um pouquinho mais de investimento. É uma agricultura irrigada, que vai existir, né? Vai se desenvolver ao redor dos grandes rios africanos. A gente já viu lá, né, que tem o rio Níger, que tem o rio Congo, que tem o rio Nilo, né, que é um grande eixo de concentração da população e do desenvolvimento dentro da África, né? E essa agricultura também vai ser desenvolvida pelo modo plantation, monocultura, né? Agricultura comercial, tô falando, não agricultura de subsistência, agricultura comercial. Então, agricultura que é para venda, plantation. O que é o plantation? Monocultura, latifúndio, então grandes propriedades, uma única cultura voltada para exportação, né? São essas características do plantation. Isso tem lá na África, tá certo? A agricultura que é comercial, plantation e irrigada. Fechou? O resto é agricultura de subsistência, né? Uma e outra. As duas realidades. Tem as duas lá. A de subsistência ela é real, ela tem muito território, as pessoas precisam comer, mas também a comercial ela segue um padrão não tão moderno, não tão desenvolvido de plantation irrigado. Tá bom? Pessoal, mineração. Principal fonte mineral, o principal recurso mineral ali explorado na África é o petróleo, né? Fonte de combustível e tudo mais, mas é claro, você vai ter uma diversidade de mineração ali também muito grande. Você vai ter o ouro, você vai ter o ferro, você vai ter a bauxita, você vai ter uma série de minerais, mas o grande X ali, né, que precisa ser destacado é a produção de petróleo, né? O grande ouro negro, né? Aquela coisa o grande X ali da questão da economia mundial hoje é o petróleo. Então, fontes de reserva de petróleo são muito vistas, né? Muito visadas. E aí você tem a valorização, né, da economia de determinados países justamente pela exploração do petróleo. Alguns países desenvolvem as suas economias justamente por essa riqueza no petróleo, né? Mas também tem outros recursos que acabam sendo explorados. Infelizmente, né, a tecnologia, a infraestrutura, as máquinas, as empresas, as indústrias que acabam extraindo esses recursos são indústrias
que vão gerar uma renda para a população local, mas que o lucro acaba indo para outros países. Por quê? Porque essas empresas não são africanas, essas empresas têm capital estrangeiro, né? São empresas estrangeiras, são multinacionais, que vão ali, entre aspas, gerar um emprego, né? Criar essa possibilidade de renda para as pessoas, mas o lucro acaba indo para os outros países, porque a gente já viu ali historicamente que a África não tem condições, são raros, né? As empresas africanas que estão num nível de disputa internacional, tá certo? Agora, extrativismo. A gente está falando de extrativismo o quê? Vegetal e animal. Além do mineral, né, que é exploração de recursos minerais, a gente tem dois outros extrativismos. Animal e vegetal. Professor, o que é o extrativismo vegetal? É retirar casca, retirar semente, retirar folha, retirar fruta, retirar o que a natureza dá no sentido de fonte vegetal de recursos. Agora, extrativismo animal, o que é isso? É a caça, né? E na África a gente tem uma forte tendência dessa comercialização da caça, né? Por conta das savanas e tudo mais ali, da floresta tropical ali no Congo. Então você tem nichos ecológicos, né? Você tem grandes reservas de caça, né? Que podem ser exploradas economicamente. Não é o forte, mas existe, né? Não é a base da economia dos países, mas existe. O que é a base da economia? Agricultura e mineração. Esses dois são os pontos mais fortes da economia africana. Tem também em alguns países, né, os países que eventualmente dentro da história vão se beneficiar de um ou outro momento para conseguir se industrializar, né, essa questão da indústria. Só que é uma indústria muito pouco desenvolvida. Ou ela é de processamento de matéria-prima, né, de minerais, de madeira, de produção têxtil, né, vai fazer roupa, ou de processamento de alimentos. Vai fazer doce de banana, vai fazer óleo de coco, vai fazer algum tipo de produto derivado de um alimento, né? Não necessariamente vai ser uma indústria super tecnológica, na verdade é raro isso aí na África, né? Grande parte das indústrias que existem são indústrias de beneficiamento de matéria-prima, seja ela mineral, animal, vegetal, né? Você vai ter ali indústria têxtil, indústria alimentícia, né? Indústria ligada a base, né, siderúrgica, metalúrgica, mas nesse sentido só. Você não vai ter indústrias de produção de computadores, por exemplo, né? Nem que for subsidiada, como acontece na Ásia, por exemplo, quando eles levam lá por conta da mão de obra. Na África a gente não tem isso. Você tem essas pequenas indústrias que são de setores mais tradicionais, né? Que setores são os tradicionais? Têxtil, mineral e alimentício, né? São esses aí que se destacam na África. Vocês percebam, né, que parece que ela está deslocada no tempo. A economia africana ainda ela gira. Claro que a gente pinta um quadro muito do atraso. Você tem hoje, né, no século XXI, países que estão saindo dessa tendência, mas que também tem uma dependência econômica dos outros países. Eles não saíram dali sozinhos, não estão se desenvolvendo de forma autônoma. Eles têm dependência econômica de outros países, né? Mesmo já superando essas dificuldades, isso foi esperado através da dependência econômica, né? E isso gera custos, isso gera dívidas, tá certo? Agora, um outro setor também que tem muita importância na economia africana, principalmente nos países que sabem explorar isso e que tem esse potencial, é o turismo, né? Assim como o nosso litoral brasileiro, por exemplo, tem uma fatia da economia, né, ligada ao turismo, na África também não é diferente. Você tem alguns cenários ali que são muito propensos à geração de renda através do turismo. A savana, né, aquela coisa mais estética da paisagem, olha, a savana africana, vamos fazer um tour, vamos fazer viagens, né, de exploração, de contemplação da paisagem, né? O litoral africano, que, querendo ou não, é um litoral tropical, é um litoral exótico, né? Se você pega, por exemplo, ali no norte da África, o litoral do mar Mediterrâneo africano, ele é muito mais quente, muito mais gostosinho do que o litoral mediterrâneo europeu, que acaba sendo um pouco mais frio, né? Então você tem ali esses recortes do litoral africano, seja costa leste, costa oeste,
né, ou no norte ali no Mar Mediterrâneo, que acaba criando, né, essa fonte de renda, essa fonte de riqueza econômica para determinados países. E você tem também que, não só no Nilo, né, mas ele é o principal rio ali que acaba tendo esse X turístico, né, o Rio Nilo no Egito, né, maior concentração populacional, maior eixo industrial, maior eixo de possibilidade de irrigação, ali acaba também tendo, né, toda essa questão estética ali das cidades que se desenvolveram ao redor do Nilo, com pontos turísticos, né, pontos históricos que acabam se tornando turísticos, tá certo? Então você tem ali também essa questão do turismo desenvolvido na África. Vamos lá. Por fim, galera, eu acho que esse aqui, deixa eu ver o que vem pra frente rapidinho. Esses aqui vão ser os últimos 3 slides nossos. Vou voltar, pera lá. Aqui. Por fim, né, vamos finalizar esse assunto da fragilidade econômica, porque depois a gente vai estudar alguns casos específicos, né? O tema é fragilidade econômica, mas qual a região da África mais economicamente desenvolvida? É a parte norte, a África setentrional, né? Setentrional, vocês lembram aí que é norte, setentrional, meridional, oriental, ocidental, né? Tem essas definições ali, que vamos lembrar até da regionalização da África. Então, a África setentrional é a parte do norte, né? Mais desenvolvida, pouco industrializada, no sentido de que ela está concentrada em algumas realidades, né? Em alguns pontos específicos, ela não está bem industrializada no sentido espacial. Existe industrialização, né, pequena e concentrada, tá certo? Então, é a região mais desenvolvida, que tem mais dinheiro por conta do petróleo, por conta do turismo, né? E a industrialização que existe está concentrada em alguns pontos, tá certo? Isso aí a gente já falou lá para trás. Outra coisa, pessoal, esse desenvolvimento, né, essa industrialização, essa capacidade de produção de riqueza através da mineração, da venda do petróleo, né, dessa industrialização concentrada, ela veio à custa, ela ainda existe, né, à custa de uma forte dependência financeira, né? Hoje, o principal investidor, a China, né? Por interesse também dos chineses. Eles não estão fazendo ali de bonzinhos, né? Eles não são salvadores da pátria. Eles têm interesses nos recursos que vêm da África. Eles querem algum benefício. Eles querem que seja mais barato comprar ali, né? Ou vender para eles, que eles tenham esses benefícios. Então, é uma relação também de exploração, né? Também de aproveitamento dessa brecha, mas que acaba sendo, dentro de tudo que aconteceu, um pouco mais justa, né? Um pouco mais que permite que a África cresça junto, mesmo sendo explorada, né? E onde que eles pegam essa brecha? Onde que a China vai buscar essa abertura de vamos investir, vamos criar, vamos dinamizar a economia africana, né? Vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos gerar desenvolvimento, explorar o recurso para que depois, né, pensem, vamos desenvolver um pouco para a população desenvolver também, para ganhar um pouco melhor, e depois a gente vender os nossos produtos para lá, né? A China, ela pensa dessa forma, né? Vamos desenvolver, melhorar a economia dos países, aumentar o poder de compra da população, gerar emprego e renda, para que depois os nossos produtos consigam ter entrada no novo mercado. Faz sentido, não faz? Então, onde é que eles aproveitaram a brecha, pessoal? Principalmente ali na África, o forte investimento de dinheiro de financiamentos, né, é para construir, para modernizar, para melhorar a infraestrutura de transporte, seja ele rodoviário, ferroviário ou portuário, né? Aeroviário também, né? Mas principalmente esses 3 eixos de deslocamento aí, hidroviário, ferroviário e rodoviário. Construir linha de trem, construir rodovia e construir portos ou melhorar a qualidade dos portos. Tá certo? Por quê? Porque permite a entrada e saída de mercadoria, né? Entrada e saída de matéria-prima ou de produtos industrializados. Se você tem uma rede de transporte bem desenvolvida, o seu produto sai e chega em qualquer lugar. Fechou? Esse mundo esse mundo econômico, né, essa realidade econômica que permitiu esse desenvolvimento, claro que ela vai criar um problema também, né? Não é só flores. Na verdade, tem o problema que é muito grave, tá certo? Que é o endividamento dos países, né? Se vocês observarem aqui, ó,
olha bem, as maiores dívidas externas, né? Ou seja, o percentual do PNB, do Produto Nacional Bruto, que é uma versão do dinheiro que é daquele país, produzido só naquele país, né? Não é o PIB que gera, que considera de empresas que são internacionais, né? Do capital que sai da África, né? Só o capital que está na África, só o capital que é produzido dentro da África por empresas africanas e que circula na economia africana, né? Quantos por cento desse dinheiro representam a dívida pública, a dívida interna, ou a dívida para outros países, né? No caso, não é a dívida interna, é a dívida externa. Quantos por cento desse dinheiro que circula equivale ao que os países devem? Olha só que loucura. Tem país que está acima de 100%, né? Ou seja, tudo que ele movimenta de dinheiro em um ano, ele precisa de mais do que esse dinheiro para pagar o que ele deve para os outros países. Olha que absurdo, né? E, na verdade, isso não é comum só para a África, tá? Tem países fora da África que também tem essa situação. Até na Europa, né? A Grécia passou por uma situação parecida. Mas olha como eles têm uma economia frágil, né? Olha aí, tem país com 90, tem país com 100, tem país com 80. 80% de tudo que ele produz em um ano, o valor econômico disso, 80% do que ele produz em um ano, se fosse para pagar a dívida externa de uma vez só, né? Ele teria que usar todo esse dinheiro para pagar aquela dívida. Então você imagina os juros disso, você imagina a pressão econômica que isso exerce, né? As restrições econômicas que isso causam. Então, olha que loucura que é essa questão da dívida pública, da dívida dos países africanos para as outras economias, né? Com quem eles pediram financiamento, pediram empréstimo. É muito doido, né? Vamos ver aí o mapa, gente. Né? Economia africana, ou seja, o que tem de setores, né? Atividade industrial. Vocês veem aqui, eu falei para vocês, né? Tá mais concentrada no norte. Tem aqui na África do Sul também, você tem alguns países centrais, mas o grande foco aqui é o norte, né? Aí depois você tem a utilização do solo pela agricultura, nos seus desertos aqui, né? Onde você vai ter a questão do nomadismo, das pessoas que se transitam de um lado para o outro. Olha como tá, né? Agricultura de oásis, que vai depender do recurso hídrico, né? Agricultura de subsistência, aquela que é feita para sobreviver. Agricultura intensiva, né? Feita aqui em alguns lagos, né? Olha aqui, ao redor do Nilo. Então, dos lagos também, essa região aqui, né? Agricultura e pecuária, sempre próximo de fontes de água, né? O Rio Níger tá por aqui, né? Então, como a economia africana, ela tem também restrições naturais, né? Vários fatores que acabam condicionando essa possibilidade de desenvolvimento pleno aí, né? Olha aí, os produtos agrícolas, diversificado até, né? Arroz, ave, bovino, café, açúcar, chá, frutas, né? Tem um monte de coisa ali, mas ainda, né, não tão forte, né? Produção industrial, aqui você tem os setores tradicionais e alguns setores já mais modernos, a indústria naval, a indústria automobilística, elétrica, né? Você tem também mais próximas do litoral, pouca coisa aqui no centro, né? Você tem alguma coisa no centro, mas é pouco, a maioria está na borda, tá certo? Tranquilo, né? Vamos lá então para o próximo slide, que vai mostrar a rede de transportes, né? Olha só, então a gente tem estrada principal, o que é estrada rodoviária é vermelha, né? Então as estradas principais. Também percebam que você tem eixos que estão muito mais próximos do litoral do que do centro. O Saara quase não tem, o centro africano aqui também quase não tem, né? Você tem alguns rios navegáveis, o Nilo aqui, o rio Níger aqui, né? O rio Congo aqui, Então você tem alguns eixos navegáveis, poucas estradas, né? E ferrovias também você não tem muito. A gente não tem que esforçar muito o olho aqui, tem uma aqui, tem por aqui acompanhando o Nilo, mas ferrovia também tem poucas,
né? Então, olha como a malha de transporte africana ela é restrita, né? Ela precisa de desenvolvimento, precisa que ela integre o território para que ele se desenvolva, né? Para que haja mais comércio, para que haja mais circulação de pessoas, de mercadorias, de produtos, né? De capital. Então, quem está entrando nessa brecha aí? A China, né? Eles estão entrando com capital para garantir essa melhor infraestrutura na rede de transportes. Pessoal, então, por enquanto é isso, né? Junto com essa aula vocês vão receber, como eu já falei, o gabarito do capítulo 9 da apostila. Na próxima aula é do livro experimentar. Façam aí antes do recesso, né? Não deixem postergar, não deixem acumular esses conteúdos, né? Porque aí a matéria está um pouquinho mais fresca, o vídeo saiu agora, tá bom? E aí vocês já se organizem, tá certo? Com relação aos conteúdos, tá bom? Então a gente fica por aqui. Beijo, beijo, forte abraço para vocês. Até mais.